Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Vanessa, professora de gramática da língua portuguesa. O pessoal do Aula, né, já me conhece, eu dei aula no passado e esse ano a gente já teve 2 aulas maravilhosas, né, das quais eu gostei bastante. É uma pena que a gente não esteja presencialmente juntos, mas estamos aqui virtualmente, prosseguindo com os estudos, porque se tudo der certo, se Deus quiser, todo mundo vai passar no vestibular. E o pessoal do Dona Expedita me conhecendo hoje. E é isso. Vamos lá para nossa aula. Como eu havia falado, sobretudo para o pessoal do Polo Alan Soares, que já me conhece, nós íamos começar pela parte morfológica da língua. O que é a parte morfológica? O que é morfologia? É a parte da nossa gramática que cuida de classificar as palavras que nós temos na nossa língua. Então, todas as palavras entram em alguma classificação. E são 10 classificações possíveis. Então, são 10 classes de palavras ou 10 classes gramaticais, como vocês quiserem falar. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o substantivo, essa classe gramatical maravilhosa que eu amo de paixão. Então, o substantivo é a palavra que, como eu coloquei aqui, é a palavra que dá nome às coisas, sejam estas coisas ou estes seres reais ou imaginários. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, tudo que a gente consegue nomear, classificar, ela entra nessa, isso entra nos substantivos, na classe dos substantivos. Por quê? Né? Tudo que existe precisa de um nome. A gente precisa disso para conseguir se comunicar. Então, eu tenho, por exemplo, um caderno, né? Algo que em que a gente escreve para fazer anotações e tal. Então, eu preciso de um nome para classificar essa coisa, esse objeto. Então, tudo precisa de um nome. Tanto é que a gente também tem um nome para a gente conseguir se comunicar de forma mais clara. E aí eu coloquei para vocês aqui embaixo alguns exemplos de substantivo: mulher, Maria, Brasil, Teresina, sociedade, senado, cidade, vegetação, cavalo, alma, sereia, pai, avião, correria, honestidade, amor, liberdade e cidadania. Esses são alguns pouquíssimos exemplos de substantivos que nós temos na nossa língua portuguesa. Então, os substantivos, eles também se classificam em algumas divisões. Essas divisões a gente já aprendeu lá no Fundamental. Eu lembro que eu aprendi no Fundamental 1, quando a professora começou a falar sobre substantivos, mas a gente vai relembrar com um pouco mais de profundidade. Então, nós temos os substantivos simples e composto, que são bem simples. O substantivo simples tem apenas um radical, ou seja, uma única palavra, e o substantivo composto tem mais de um radical, ou seja, ele é formado com por duas palavras, uma junto da outra, sejam elas divididas por hífen ou não, beleza? Então, vamos ver aí alguns exemplos de substantivo simples. Chuva, livro, flor, desenvolvimento são substantivos simples, pois eles são formados por um único radical. Já os substantivos compostos, que, como eu já falei, são formados por 2 radicais. Nossa Senhora. Mas, professora, são 2 palavras, mas essas 2 palavras distintas, elas têm um significado. Quando a gente junta essas 2 palavras, Nossa Senhora, elas vão ter outro significado. Por isso que a gente pode chamar de substantivo composto, certo? E aí nomeia uma entidade religiosa. Passatempo. Passatempo. Juntou-se as 2, formou-se uma única palavra. Guarda-chuva. Juntou as 2, nós juntamos as 2 e formou-se uma única palavra, mesmo estando com hífen. Sambódromo. Então, juntou-se samba com dromo, né? Samba, sambar, e dromo, que vem do grego lugar em que algo acontece. Vinagre e aguardente. Nessa palavra aguardente, na palavra vinagre, acontece também um processo que a gente chama de aglutinação.
O que é esse processo? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, quando a gente vai falando sobre formação de palavras, mas só para adiantar, é quando eu junto duas palavras e aglutino, faço uma supressão de uma letra ou mais para poder juntá-las, ok? Então aconteceu isso, por exemplo, em água ardente, para que o A não seja repetido, ocorreu um processo de aglutinação. Então, esses são os substantivos simples e compostos. Nós temos também os substantivos primitivos e derivados, como vocês estão vendo aí. Os substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras, ou seja, são substantivos que não provêm de nenhum outro, certo? Então, ele é o primeiro, por isso que o nome é primitivo. Vejamos aí alguns exemplos. Criança, livro, flor, dente, são substantivos primitivos. Nenhum, ou seja, ele é a palavra primeira. E aí os derivados são aqueles que derivam desses substantivos primitivos. Então, eles são formados a partir de outras palavras. Vejamos os exemplos. Livreiro, florista, dentista, criançada, são substantivos derivados de substantivos primitivos. E aí, para fazer essa derivação, a gente utiliza de afixos, né? Os sufixos e os prefixos. Então, vejam aí que em criança, acrescentou-se o sufixo ada e virou criançada. Livro, acrescentou-se o sufixo eiro e virou livreiro, e assim sucessivamente, ok? É assim que acontece o processo de derivação das palavras. Nós temos também a outra classificação de substantivos comuns e substantivos próprios. Os substantivos comuns designam todo e qualquer indivíduo de uma espécie. Então, são coisas comuns a todos nós. Por exemplo, eu posso falar que esse é o meu livro, certo? Livro. Pode ser qualquer livro, pode ser livro de qualquer forma, pode ser livro de qualquer tema. Então, a palavra livro em si é um substantivo comum. Porém, contudo, entretanto, quando eu estou falando de algo específico, de algo particular, aí já se torna um substantivo próprio. Por exemplo, o nosso nome, né? O meu nome, Vanessa. Eu peguei este livro na casa da Vanessa. A Vanessa é um substantivo próprio. Por quê? Podem existir várias outras Vanessas? Claro que sim. Porém, este é o meu nome e a pessoa em questão está falando de mim. Ou seja, próprio, é particular, é algo meu. E assim acontece com cidades, estados, país, nomes de instituições, nome de loja. E esses substantivos próprios, não esqueçam, vem sempre com letra maiúscula. Eu vejo muita gente escrevendo nome próprio com letra minúscula, me dá um tsurico, né? Então aí vejamos alguns exemplos. José, Angola, São Paulo, Avenida Paulista, Vanessa, nome lindo, e Rio Amazonas. Estes são alguns pequenos exemplos de substantivos próprios, beleza? E olha que interessante, um substantivo, ele pode, dependendo do contexto, por isso que eu sempre falo, a situação comunicativa vai estabelecer ali qual vai ser o tipo de classificação das palavras. As palavras, elas transitam em várias classificações e várias classes gramaticais, por isso que a gente tem que sempre ficar atento ao contexto. Olha aí esses dois exemplos. O leão é um animal de vasta juba. O técnico leão acredita no desemprego da equipe santista. Nesse caso, a palavra leão, em um exemplo, tomou a forma de substantivo comum e no outro exemplo de substantivo próprio. Então, o leão é um animal de vasta juba, a gente está falando de leão, né? Qualquer leão. Então, a gente está falando do animal leão, que é um substantivo comum. Porém, contudo, entretanto, quando eu falo o técnico leão, eu estou falando exatamente, particularmente do técnico leão, ou seja, é um nome próprio. Beleza? Por isso que eu escrevi com letra maiúscula.
Sempre se atentem a isso. Por isso que não é bom ficar gravando, sabe, listas de palavras e eu sei todos os substantivos existentes na língua portuguesa. É importante ler? É importante saber? Com certeza. Mas é mais importante ainda analisar o contexto, analisar a situação comunicativa, porque senão a gente se pega decorando muita coisa e não consegue aplicar exatamente o que está na gramática no nosso dia a dia, ou em provas, em textos, em vestibular. Beleza? Então vamos lá para os substantivos coletivos. Gente, eu amava estudar substantivo coletivo. Eu sempre fui uma pessoa estranha, né? Então eu amava muito substantivos coletivos. O substantivo coletivo nomeia um conjunto de seres da mesma espécie. Então se eu tenho ali vários seres de uma mesma espécie, eu posso chamá-lo para condensar, para tornar a linguagem mais clara, mais objetiva, em um substantivo coletivo. Aí a gente tem alguns que são mais comuns e outros que nem tanto. Alcateia. A gente fala sobre lobos. Ai, gente, nada de ficar, eu vi uma alcateia de lobos. Se você viu uma alcateia, provavelmente é de lobos, né? Então, cuidado com o pleonasmo na hora de usar substantivo coletivo. Arquipélago, quando a gente fala de ilhas. Molho, quando a gente fala de chaves. Mas cuidado também porque a gente tem um molho que fala de comida, de vegetação, tá certo? Trouxa. Trouxa vem de roupas. Então quando eu falo, vou fazer minhas trouxas, estou falando que eu vou fazer, né, vou pegar ali um conjunto de roupas. Apesar de existir também aquele famoso papel de trouxa que a gente conhece muito bem. Cardume, quando a gente fala de peixes. Cancioneiro, olha, lembra aí das aulas de literatura com o professor Renato? Cancioneiro é aquele livrão que contém canções ou poemas, né? No trovadorismo a gente vê a gente ouve falar muito dos cancioneiros. E esquadrilha, quando a gente está falando de muitos aviões. E aí a gente tem inúmeros substantivos coletivos, né? Enxame, abelha, o que mais? Tem um que é muito pouco falado, como vara, quando a gente está falando de porcos. É interessante saber alguns. É claro que você não vai decorar todos os coletivos, mas se você souber a maior parte, ou sei lá, souber os principais, já ajuda a manter a clareza do seu texto. Nós temos também os substantivos concretos e abstratos. A gente precisa tomar muito cuidado com essas classificações, porque existem algumas compreensões equivocadas em relação a eles. Vamos ver. Então, substantivos concretos são aqueles que têm existência independente, sejam eles reais ou imaginários. Ou seja, os substantivos concretos, eles não precisam de ninguém ou de outra coisa para existir. Eles são seres independentes. E aí, dentro disso, entram os seres reais e os seres imaginários, né? Fada, lula, cadeira, lápis, Deus, são substantivos concretos. Professora, mas como assim? Eu sempre achei que quando a gente não pode tocar no substantivo, ele não é concreto. É uma fala errada, né? Uma fala equivocada. Porque por mais que eu não consiga tocar em Deus, ele é um ser independente. Ele não precisou de outro para existir. Entendem? Compreendem? E aí vamos ver os abstratos. Os abstratos, no entanto, precisam de um ser para que eles existam. E aí eles geralmente são os estados, qualidades, sentimentos ou ações. Então eles não são dotados de vida própria, eles não são dependentes, eles não são independentes, eles precisam de outros seres para existirem. Vejamos os exemplos. Tristeza. Para acontecer a tristeza, eu preciso de uma pessoa. Eu preciso que uma pessoa sinta tristeza, beleza? Ética. Eu preciso que uma pessoa pratique a ética. Atenção. Eu preciso que uma pessoa tenha atenção. Honestidade, maturidade, beijo. O beijo, por exemplo, ele só acontece se duas pessoas se beijarem, né? Então, portanto, ele é um substantivo abstrato.
E aí, como eu falei anteriormente, uma mesma palavra ela pode variar de classificação. Vejamos aí. O amor opera transformações. Nesse caso, eu tô falando do amor sentimento. Portanto, ele precisa de uma pessoa para que ele exista, certo? E aí, nesse caso, ele é abstrato. Porém, contudo, entretanto, quando eu falo, vem amor, a estrada nos espera. Esse amor é um substantivo abstrato? Não, é uma pessoa. Eu estou designando, nomeando uma pessoa. E aí, nesse caso, nós temos um vocativo, né? Vocativo, quando a gente invoca, quando a gente chama uma pessoa. Nesse caso, é o amor. Beleza? Pessoa, amor, né? Um amor bem querido, nhenhenhen, tá bom? Cuidado também, gente, porque uma mesma palavra ela pode se enquadrar em mais de uma classificação de substantivo. Por exemplo, um substantivo simples, ele pode ser concreto, certo? Um substantivo simples, ele pode ser abstrato. Então, tomem cuidado com estas classificações. O que eu sempre aviso. Olhem, leiam, quando vocês forem fazer as provas. Leiam bem, analisem cada palavra. Cuidado com enunciados que não te levam a cair em pegadinhas, né? Tá tudo ali, tá tudo descrito. Então você só precisa entender a situação comunicativa, entender o enunciado, entender o que as orações, o que os períodos estão dizendo, certo? Tomem cuidado com isso. Agora nós vamos falar sobre a flexão dos substantivos. Os substantivos, todas as palavras que são designadas como substantivos, elas podem se flexionar, ou seja, elas podem mudar, né, fazer flexões ali de acordo com o que eu quero falar. E aí elas flexionam em gênero, se flexionam em número e se flexionam em grau. Vamos começar falando da flexão de gênero. A flexão de gênero é quando a gente fala de substantivos femininos ou substantivos masculinos. Sempre quando aparecer esse nome, flexão de gênero, a gente já sabe que tá falando de coisas que são masculinas, coisas, pessoas, objetos e blá blá blá, masculinas ou femininas. E aí, geralmente, eles vêm antecedidos do artigo a quando são substantivos femininos e do artigo o quando são substantivos masculinos. Lembrando que só os substantivos podem levar um artigo com eles. Então, o menino, a menina. O artigo nos ajuda muito a entender quando é um substantivo, né? Compreender. Se você está em dúvida se aquilo é um substantivo, você sempre coloca um artigo que vai te ajudar a entender se é ou não um substantivo. E aí, como é a formação do feminino? Elas podem ser, essa formação pode ser de substantivos biformes, ou seja, né, duas formas, que apresentam forma de designar humanos e animais a partir de seu gênero. Então, é o que a gente chama, é o normal, né, o que a gente geralmente conhece. Menino, menina, gato, gata. E aí, nesse caso, só troca-se a desinência, a pela desinência o. Freguês, freguesa, embaixador, embaixatriz, cuidado, porque alguns substantivos eles mudam completamente a desinência. Anfitrião, anfitriã, mestre, mestra, homem, mulher, pai, mãe, frade, freira. Então, os substantivos eles podem ser masculinos e femininos. Os substantivos uniformes é quando a palavra não muda. O que vai mudar geralmente é o artigo, ou seja, uma mesma palavra que pode designar dois gêneros. Por isso que a gente chama de substantivo uniforme comum de dois gêneros, beleza? O agente, a agente, o artista, a artista, o dentista, a dentista, o mártir, a mártir, o cliente, a cliente. Então, como é que a gente sabe o gênero destes substantivos em questão, né, dos substantivos comuns de dois gêneros? Pelo artigo, né? O artigo vai dizer se eu estou falando de um homem ou de uma mulher. Substantivos sobrecomuns. Apresentam apenas uma única forma para representar seres do sexo feminino e masculino, ou seja,
Não existe outra possibilidade. Só existe aquela, tá certo? O cônjuge, né? Nós temos aí um estardalhaço de coisas sobre o Sérgio Moro, o famoso cônjuge, que errou a palavra cônjuge, trágico. O cônjuge, gente, não existe a cônjuge, tá bom? Sem a cônjuge, só o cônjuge. Ah, professora, mas a senhora falou sobre variações linguísticas, eu estou falando dentro da gramática, tá bom? Dentro da gramática não existe a cônjuge e nem cônjuge, tá? Não existe nada, só o cônjuge. A vítima, então eu não posso falar o vítima, só existe esta forma para falar sobre qualquer gênero, a testemunha e a criança. Então, como é que eu sei se é um homem ou se é uma mulher? Pelo contexto, certo? Tudo é o contexto que vai mandar. Isso acontece também, eu acabei esquecendo de colocar aí pra vocês, além desses substantivos sobrecomuns, nós temos os substantivos epicenos, que se referem a animais, né? Alguns animais não têm o feminino e o masculino. Vocês já devem ter, né? Já devem ter pensado aí, nossa, não existe o masculino desse animal. Por exemplo, cobra. Você não fala o cobra, não existe, né? Só existe a cobra. E aí, como você vai entender, classificar, você vai ter que ser biólogo para entender se é cobra ou cobra macho ou cobra fêmea, tá bom? Ah, professora, como que eu falo? Você vai falar assim, cobra macho, cobra fêmea. Onça. Onça é onça. Não existe o onça, tá? Então, a onça macho e a onça fêmea. Tá, beleza? E aqui eu trouxe alguns substantivos que só existem na forma masculina, só existem na forma feminina e existem em ambos os gêneros. Então, alguns substantivos que só existem na forma masculina. O aneurisma, o apêndice, não existe a apêndice, beleza? O dó, não existe a dó. O eclipse, o herpes, essa muita gente erra, né, essa palavrinha. Não é a herpes, e sim o herpes e o diadema, beleza? Agora os substantivos do gênero feminino. A alface, essa é uma palavra que todo mundo de alguma forma já errou, né? Até eu, sem querer, falou alface, né? Também não tem problema nenhum, eu tô ali com a minha mãe fazendo a salada, ou com meu pai, e aí ai mãe, pega o alface. Na verdade, se eu falar alface, fica até estranho, né? Mas a regra da língua portuguesa diz que o nome é que alface é um substantivo feminino, apenas feminino. A couve, isso serve também para todos os derivados, né? A couve-flor, a cal, não o cal, a aguardente, a dinamite e a libido, certo? Cuidado com essas palavrinhas aí. E os substantivos usados em ambos os gêneros. Você pode usar tanto no feminino quanto no masculino. Essa vai ser uma escolha sua. O personagem ou a personagem. O diabetes ou a diabetes. Muita gente me pergunta sobre como é a forma de diabetes, né? Já ouvi falar em o diabetes e a diabetes. Então você pode usar qualquer uma das duas formas. E o suéter ou a suéter. Agora nós vamos falar sobre o gênero e a mudança de sentido, a mudança de significado. Nessa parte, né, da flexão de gênero, a gente precisa tomar muito cuidado, porque aí é o que vai pegar nas provas de vestibular se cair sobre substantivos. Eles não vão perguntar, é substantivo simples ou composto? Eles vão perguntar algo mais profundo, né? Então, dependendo da palavra, se eu mudar o gênero, eu mudo o sentido da palavra. Então, vejamos. O cabeça e a cabeça são coisas diferentes. O cabeça, quando eu quero falar que é o líder, o chefe. E a cabeça, na parte do corpo. O capital, a capital. Então, quando eu falo o capital, eu estou falando de dinheiro. E quando eu falo a capital, eu estou falando da cidade, né, da cidade principal de um país ou de um estado. O grama, essa daí muita gente erra, né? O grama. O grama é o peso, quantidade.
certo? E a grama, aquela coisa verde que a gente planta, a grama, ou que nasce também, sem a gente plantar. Gente, cuidado, essa do grama e da grama, é claro que no cotidiano a gente pode usar de qualquer, né? A gente usa a língua da forma que a gente consiga se comunicar de forma clara, mas tentem incorporar as formas as formas gramaticais, né? Porque quando você chegar no vestibular, você já vai ter aquilo no seu dia a dia. É claro que algumas coisas a gente precisa subverter mesmo, porque a gramática, querendo ou não, é machista, a gramática é de alguma forma preconceituosa e excludente, mas algumas coisas dá pra gente incorporar, que é o caso do o grama. Quando eu vou à padaria, eu peço 200 gramas de mortadela. Amo mortadela. 200 gramas de mortadela, tá certo? E não 200 gramas. Você falar 200 gramas, você tá pedindo grama mesmo, seja lá sintética ou de verdade. O moral e a moral. Então, quando eu falo sobre o moral, eu tô falando de o ânimo. Ah, seu moral tá baixo hoje. Então, quer dizer que o ânimo da pessoa está baixo, não está muito bom. E a moral, quando eu tô falando daqueles preceitos que a sociedade, né, diz que a gente tem que seguir para ter moral. O rádio e a rádio. Então, o rádio é o objeto em si que transmite as rádios, né? Então, a rádio é o sistema lá que de alguma forma produz o que a gente ouve no rádio. E o caixa. Então, quando a gente fala o caixa, geralmente a gente está se referindo ao operador de caixa, tudo bem? Operador de caixa de supermercado. E a caixa normal que a gente conhece, objeto. A flexão de número. Flexão de número, toda vez que nós ouvirmos falar sobre flexão de número, a gente está falando de singular e plural, tá certo? Seja nos verbos, seja na flexão de substantivos, sempre que nós ouvirmos falar em flexão de número, singular ou plural. E os substantivos, eles se flexionam em número também, ou seja, eles podem estar no plural e podem estar no singular, beleza? E aí nós temos alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos aqui para transformar, para flexionar esse substantivo e transformá-lo do singular para o plural. Casa, casas, né? A gente forma o plural na nossa língua portuguesa com o acréscimo do S, geralmente, tá bom? Então, casa, casas, balão, balões. Então, algumas palavras as palavras terminadas em ão vão virar ões, balões. Mas também algumas palavras terminadas em ão vão ficar na forma ãos. Cuidado com esta palavra, não existe cidadões, é cidadãos, não é cidadões, beleza? Cidadãos. Charlatão, charlatães, que aí é o caso do pão, pães. Som, sons. Então, se a palavra terminar em M, a gente vai tirar o M, acrescentar o N e colocar o S. A palavra gás vira gases, ou seja, quando termina em S, quando uma palavra termina em S, a gente acrescenta ES. Então, gás, gases. Porém, contudo, entretanto, se essas palavras que terminam em S forem paroxítonas ou proparoxítonas, a gente não acrescenta nada. E aí o que vai formar o plural vai ser o contexto, o que vem antes ou depois, o artigo, né, tudo mais. E aí nós temos aqui a palavra ônibus, que termina com S, porém, contudo, entretanto, ela é uma palavra proparoxítona, ou seja, a antepenúltima sílaba é forte, olhem aí, ônibus. A antepenúltima sílaba é forte, é tônica, portanto, ela é uma palavra proparoxítona. E nas palavras proparoxítona, a gente não forma plural. Isso acontece com lápis também. O lápis, os lápis. Não existe plural para a palavra lápis, porque ela é uma palavra paroxítona. Beleza? Álcool vira álcois,
Olha, gente, os feios também amam. Fica feio, mas é esse o plural. Fóssil vira fósseis. O tórax. Tórax também é uma palavra que não tem plural, porque palavras terminadas em x não possuem plural. Como é que a gente descobre o plural? Pelo artigo ou pelo contexto. Flores. No caso de diminutivo no plural, o que a gente faz? A gente mantém, né, o plural flores, por exemplo, né, flor, flores. Tiramos o S e acrescentamos o sufixozinho, florezinhas. Que nós temos palavras com hífen, né? Então, geralmente a gente tem muita dúvida também quando as palavras vêm com hífen, como formar o plural, né? Como flexionar em número para o plural. E aí, ó, nós temos a palavra obras-primas. Então, geralmente não. Quando nós temos um substantivo mais um adjetivo, os dois se flexionam. Obras-primas. Obras é substantivo, primas é adjetivo. Nesse caso, os adjetivos também se flexionam em número, portanto, ele também vai para o plural, certo? Guardas noturnos, a mesma coisa. Nós temos guardas substantivos e noturnos, o adjetivo que qualifica esse guarda. Substantivo e adjetivos podem ser flexionados em número, portanto, eles também vão para o plural. Abaixo assinados. Aí não, o abaixo não vai para o plural. Alguém tem ideia de porquê? Do porquê? Nesse caso, a palavra abaixo é um advérbio, né? Um advérbio. Advérbios não se flexionam, a gente não pode colocar um advérbio no plural. Portanto, a palavra abaixo fica normal, fica no singular, e assinados, aí sim vai para o plural. Prefixos. Alguns prefixos não vão para o plural, que é o caso de vice, que é o caso de ex, então, vice-diretores, ex-namorados, esses prefixos não recebem plural. Guarda-roupas. Nesse caso, nós temos um verbo, guarda-roupas. Esse guarda, como ele é verbo, né, que vem do infinitivo guardar, a gente não pode flexionar nesse caso, tá certo? Então, eu não posso falar guardas-roupas. No caso, só roupas, que é substantivo, vai para o plural. Pés de moleque. Então, quando nós temos 3 palavras e ela vem com preposição, e no caso nós temos a preposição de, pés de moleque, só a primeira palavra vai para o plural, tá bom? Então, sempre antes da preposição vai ficar no plural. E quando nós temos palavras que são semelhança, né? Uma coisa que tem semelhança com a outra, no caso, bananas, maçã. A gente só vai deixar a primeira palavra no plural. E a flexão de grau? A flexão de grau é o grau do substantivo, se ele é diminutivo ou se ele é aumentativo. A gente já estudou bastante sobre eu espero, né, que vocês tenham estudado bastante sobre o grau dos substantivos lá no fundamental, né? Geralmente a professora pede pra gente pegar um monte de palavra e colocar no aumentativo ou no diminutivo. E aí nós temos 2 tipos, o sintético. Então, quando a gente fala de sintético, síntese, né, é condensar, diminuir, tornar mais claro e menor, nós só acrescentamos sufixos, que é o caso de rato, que vira ratinho, né? Acrescento o sufixo inho, ou ratão, beleza? Então, eu fiz um grau aí sintético, um grau de aumentativo e diminutivo sintético. E o analítico, quando eu utilizo adjetivos para me referir à grandeza, se é aumentativo ou se é diminutivo. Olhem aí o exemplo, rato grande. Então, eu utilizei o adjetivo grande para fazer o aumentativo deste substantivo. E rato pequeno, eu utilizei a palavra pequeno para fazer o diminutivo deste substantivo.
tudo bem? E aí a gente tem que tomar cuidado só com uma coisa. Dependendo de como a gente usa o nosso aumentativo e o nosso diminutivo, a gente traz algumas relações conotativas. O que é isso? É quando, na verdade, eu não tô falando só do tamanho do meu substantivo, sabe? Eu não tô falando só sobre o rato que é pequeno. Eu, de alguma forma, quero tornar a linguagem mais afetiva ou não, ou mais ofensiva. Então, olhem aí os exemplos que eu coloquei para vocês. Sujeitinho, futebolzinho e amigão. Quando eu falo, ai, sujeitinho de quinta, eu não tô querendo falar que ele é um sujeito pequeno. Eu estou ofendendo, né? De alguma forma, eu estou menosprezando esse sujeito. Futebolzinho. Então, geralmente, ai, que futebolzinho ralé. Quando eu falo assim, não tô querendo falar que é um futebol pequeno. Tô querendo falar que é um futebol ruim, né? Eu estou ofendendo, menosprezando esse futebol. E amigão, quando a gente utiliza esse aumentativo, a gente não está se referindo a um amigo que é enorme, que é gigante. A gente está falando que é um amigo de coração, que é um amigo assim muito íntimo e tudo mais. Então, cuidado com o sentido conotativo que esses aumentativos ou diminutivos recebem, né? Aqui no Brasil a gente tem mania de colocar, né, tudo no diminutivo para trazer uma linguagem mais afetuosa, né? Ai, que menininha linda! Ai, minha florzinha! Aqui eu tenho minha sobrinha, que se chama Júlia, na verdade Ana Júlia, e aí virou Juju, aí do nada virou Jujuzinha, aí depois Jujuba, Jujubinha, porque a gente, de alguma forma, quando a gente gosta, né, quando a gente tem carinho, a gente vai diminuindo, não é porque ela é pequena, é porque é questão de afetividade, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou deixar um material escrito e exercício para que vocês pratiquem. E até a próxima. Na próxima aula a gente vai falar sobre os adjetivos. Beijos!